A quarta-feira chega trazendo uma rodada agitada pela quarta fase da Copa do Brasil. Fluminense, Corinthians, Santos e Vasco vão a campo na noite de hoje precisando de bons resultados para seguirem na competição. Mais complicada é a situação de Corinthians e Vasco, que dividem a atenção com as finais dos campeonatos Paulista e Carioca. Estão lá decidindo os estaduais, né? E tem que pensar na Copa do Brasil também. Eu sou o Flávio Soares e estas são as minhas caneladas para o Ganhador.com. A Copa do Brasil chega trazendo boas oportunidades para lucrar com os confrontos desta quarta-feira entre Santos e Vasco, Chapecoense e Corinthians e Fluminense e Santa Cruz, segundo os odds das principais casas de apostas. Sério? Santos e Vasco fazem o primeiro jogo da noite a partir das 19h15 na Vila Belmiro. Nossos amigos do Bulldog não perdoaram na hora de indicar os odds para este duelo. O Peixe, que não jogou no final de semana, vai a campo pagando 1,43 por 1, enquanto que uma eventual vitória do Vasco dá um retorno alto, 7,50 por 1. Olha aí, né? Vascão apontado como zebra para logo mais, né? A diferença entre os odds dos dois times tem explicação. Jura? O Santos não precisou jogar no final de semana para a final do Campeonato Paulista, diferente do Vasco, que vem de uma derrota por 2-0 diante do Flamengo na primeira partida da final do Campeonato Carioca. O que aconteceu aqui hoje é uma vergonha. Um resultado, aliás, que colocou as duas mãos do Flamengo no título de campeão carioca. Sério? O Peixe também está numa fase positiva. Na semana passada venceu o Corinthians por 1-0 na semifinal do Paulistão, foi eliminado depois nos pênaltis, é verdade, e venceu também o Atlético Goianiense por 3-0 pela terceira fase da Copa do Brasil, o jogo de volta, né? O Vasco não vem jogando bem. Venceu o Avaí pela Copa do Brasil fora de casa na semana passada, mas esteve irreconhecível contra o Flamengo no domingo. Você assistiu o jogo? Com poucos recursos, não tem muito como surpreender o Peixe e ainda terá os desfalques do goleiro Fernando Miguel e do zagueiro Leandro Castana. Desfalques importantes para o Vasco. Jura? Jorge Sampaoli, por sua vez, terá um reforço certo. Expulso no último jogo contra o Atlético Goianiense, Cueva está suspenso e com isso abrirá lugar para alguém mais interessado em ajudar o Santos no meio-campo no jogo de hoje, né? De repente coloca alguém ali com um pouquinho mais de vontade e comprometimento, né? Não foi por falta de aviso. Eu sei. Apesar disso, o Vasco é um time que se acostumou a amarrar resultados nas mãos de Alberto Valentim. O placar de 1-1 é muito comum no encontro das duas equipes quando o mando é do Santos. Arriscar nessa hipótese de placar exato dá um retorno de 8 por 1, segundo o Bulldog, e seria a minha escolha, né? Vai dizer aí que uma aposta de R$100 renderia 800 se o jogo terminasse 1-1, né? Não é mal. Se quiser diminuir os riscos, aposte na hipótese dupla de vitória para qualquer uma das duas equipes, a 1,22 por 1. Um lucro menor, mas mais seguro. Sério? Tendo pela frente a decisão com o São Paulo no próximo domingo e precisando vencer, o Corinthians adotou uma estratégia de poupar jogadores por conta da desgastante viagem a Chapecó e enfrentará a Chapecoense às 21h30 como azarão, segundo o Bulldog. É isso mesmo, é bem claro, né? A vitória do Timão está pagando 3,35 por 1, enquanto que o triunfo da Chape, embalada pela conquista da vaga na final do Campeonato Catarinense, está em 2,35 por 1. É uma diferençazinha ali de quase R$1. Ele acha que ele é bom ainda, hein? O Corinthians irá a campo com 3 desfalques certos. Cássio cumpre suspensão automática por conta da expulsão no jogo de volta contra o Ceará. Júnior Urso e Danilo Avelar ficaram em São Paulo para tratamento de lesões menores na expectativa de terem condições de jogo para o próximo domingo, a decisão do Campeonato Paulista contra o São Paulo. Gustavo deverá ficar no banco e Bozelli ganhará nova chance como titular. Jogadoraço. Cleison e Jadson também deverão ser poupados. Uma mudança bem grande na parte do elenco. Ney Franco, técnico da Chape, disse que não vai poupar ninguém por conta da final do Catarinense. Os atacantes Rildo, ex-Corinthians, e Vitor Andrade, lesionados, deverão ser os únicos desfalques de logo mais. Tudo isso explica a diferença nos odds das duas equipes, mas o retrospecto pesa. Em 5 jogos como visitante na Arena Condá, o Timão venceu 4 e perdeu apenas 1.
vale a pena arriscar em um palpite no resultado exato de 1-0 a favor do Corinthians, que rende também 8-1. O empate a 3-1 também é uma possibilidade interessante, mesmo que seja um resultado inédito entre as equipes lá na Arena Condá, né? Vale a pena correr alguns riscos. Tentando esquecer as eliminações dos campeonatos estaduais, Fluminense e Santa Cruz se encontram no Maracanã a partir das 21h30 e o time treinado por Fernando Diniz leva algum favoritismo para o duelo, pagando 2,32 por 1, segundo o Bulldog. Glória a Deus. A vitória do Santa Cruz rende 3,30 por 1. Sério? A regularidade do Fluminense é sua maior arma. Mesmo eliminado da decisão do Campeonato Carioca, o tricolor teve apenas 2 derrotas na temporada, uma contra o Flamengo e outra contra o Vasco. Contra equipes menores, o Flu, mesmo cheio de limitações, não costuma decepcionar. Você assistiu o jogo? Claro que o Santa Cruz não é exatamente um clube pequeno, né? Calma aí, você não precisa jogar pedra também, pega aí. Longe disso, mas a equipe pernambucana não tem se dado bem quando joga fora de casa. E o pênalti deu o que lá? Nos últimos 6 jogos como visitante, o Santa Cruz sofreu 4 derrotas e conquistou 1 empate e 1 vitória. Marcou 2 gols e sofreu 8, né? Um saldo negativo aí de menos 6 gols. É bastante coisa. Jura? Isso explica a diferença nos odds e o nosso palpite na vitória do Fluminense a 2,32 por 1. Se você quiser arriscar, a vitória do tricolor pelo placar exato de 2-0 tá pagando 6 por 1. É tentador, não vou mentir. E com esse caminhão de dicas para lucrar com os jogos de hoje pela Copa do Brasil, eu fico por aqui. Chega! 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 Eu sou o Flávio Soares e estas foram as minhas caneladas para o Ganhador.com. Se você está assistindo esse programa pelo YouTube, aproveite, assine nosso canal e não perca nossos programas sobre NFL, UFC, basquete e MMA. Acesse o Ganhador.com e não perca um lance do seu esporte preferido e fique por dentro das nossas dicas de apostas para as principais competições esportivas do mundo e para as chances de o Atlético Mineiro contratar Rogério Ceni após a decisão do Campeonato Cearense. O Galo tá de olho. Assine nosso canal, deixe seu curtir e seu comentário e siga o Ganhador no Facebook, no Instagram e no Twitter para não perder um lance do seu esporte favorito. Os links estão no post que acompanha este vídeo. Eu volto na próxima sexta-feira com as dicas de apostas para as finais dos estaduais. Até lá! Tchau!